a sua vida de maneira especial. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado para estar aqui na direção deste trabalho, para dar o ensinamento dessa noite. E creio que eu estou aqui também para aprender e juntos vamos estar nessa mesma visão, nesse mesmo propósito. Hoje vamos estar estudando a lição de número 8, como já foi falado aqui, onde fala sobre a celebração da primeira Páscoa, parte final. Está ali já no telão, lição 8, a celebração da primeira Páscoa, parte final. Vamos estar aqui hoje aprendendo sobre essa lição, uma lição poderosa para os nossos corações, uma lição onde nós vamos hoje estudar sobre uma das festas principais, mais significativas ali para Israel e para a igreja, que é a Páscoa. Então Deus queria que seu povo nunca se esquecesse desta comemoração especial. Então, por isso, essa data foi santificada. Então, a Páscoa, vamos aprender nessa noite que a Páscoa era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorarem a Deus por tão grande livramento que foi a sua libertação e saída do Egito. Então, nós vemos aqui hoje que o nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Ele morreu para trazer redenção aos judeus e gentios. Então, Cristo nos livrou da escravidão do pecado e sua condenação eterna. Então, exaltemos ao Senhor diariamente por tão grande salvação. Então vamos estar vendo aqui, lendo aqui o textuário juntamente com toda a igreja. Vamos lá comigo? No 1, 2, 3. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então foi por nós que Cristo foi sacrificado. Leitura bíblica em classe, Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 11, já foi lido nessa noite. Vamos estar lendo a nossa verdade prática. Cristo, então nós podemos ver que ali há uma confirmação. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então foi por meio do seu sacrifício expiatório que nós fomos libertos da escravidão do pecado e da sua ira e da ira de Deus. Então vamos estar fazendo aqui o resumo da aula anterior. Eu fiz aqui esse quadro ali para vocês. Sobre a Páscoa para os gentios, significa o juízo divino sobre o Egito. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. E para os cristãos, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Então, a Páscoa é uma das mais importantes festas do povo hebreu, em que comemoravam a saída do Egito. Então, nós podemos já aprender nessa noite que quando Jacó entra no Egito com sua família, com seus filhos, cerca de 70 almas, nós podemos ver que eles, quando entraram ali no Egito, eles entraram e começaram a frutificar e se multiplicar. E uma coisa que o adversário tem
mais ódio, inveja, é de ver o povo de Deus prosperando. Então, aqui já no versículo 1 do Êxodo, nós podemos ver que o rei do Egito, ele ficou preocupado e falou assim: olha, eu vejo que o povo hebreu se multiplica muito, está muito crescendo, está frutificando, e isso é uma preocupação para o nosso povo, porque se eles entrar na peleja contra nós, certamente nós vamos perder. Então aqui nós vemos o rei do Egito falando assim: olha, então vamos fazer algo para que eles não se frutifiquem, não multiplicam mais. Vamos combinar com as parteiras hebreias para os que nasceram filho, que elas matem, e os que nasceram filhas, elas mantêm com vida. Então as parteiras hebreias, tementes a Deus, mulheres de Deus, as parteiras hebreias foi e falou assim: olha, poupou os filhos, e falou assim: olha, quando o rei chegou para falar com elas, então, vocês não fizeram o que eu mandei fazer? Vocês não fizeram, vocês não mataram os filhos? Aí as parteiras hebreias falou assim: olha, as mulheres hebreias são espertas, são vivas, porque quando nós chegamos lá para ajudar no parto, elas já tiveram as crianças, e elas são mais vivas do que as mulheres egípcias. Então o rei do Egito fala assim: olha, é para jogar todos os filhos no rio. E nós podemos ver aqui que o nosso Deus é tão zeloso, é tão protetor, que a Bíblia diz que nasce um filho bonito, formoso, e a mãe dele faz uma arca e coloca no rio. E uma das filhas de Faraó viu a arca com o menino e pediu a sua serva para buscar aquela arca, e falou assim: agora chama uma para criar esse menino, para amamentá-lo. E uma das suas servas foi e chamou a sua mãe para amamentar aquela criança. Amamentou até uma certa idade e depois devolveu para a filha de Faraó. E a filha de Faraó fala assim: olha, é este é o menino. E a Bíblia diz que colocou o nome dele Moisés, porque das águas tenho tirado. E nós podemos ver aqui que Deus protegeu aquela criança, guardou aquela criança com vida, porque Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Então Deus guarda aquela criança, chamada Moisés. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés estudou em uma das grandes universidades egípcias, um homem culto, mas Deus preparou ele de maneira diferente. Então a Bíblia vai falar que Moisés começou a ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Moisés viu também uma grande visão, a sarça que não ardia, mas não consumia. E a Bíblia diz que Moisés, ao virar para olhar para aquela grande visão, Deus bradou no céu: Moisés, Moisés, não olhe para cá, porque o lugar que tu estás é terra santa. E nós podemos ver que Deus começa a conceder poderes a Moisés, preparar Moisés dia após dia. E quando Deus prepara Moisés, é porque algo de extraordinário Ele queria com Moisés para fazer naquele lugar. Então Deus prepara Moisés, dá poderes a Moisés, e começa e fala assim: você vai entrar agora a Faraó e falar com Faraó. Mas Faraó não ouvia as palavras de Moisés. Moisés, um homem preparado por Deus, e Moisés falou assim: olha, eu não sou muito eloquente, falava com Deus querendo esquivar, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. E Deus fala: não, é você, Moisés. E a Bíblia diz que Deus se ira com Moisés, vai se irando com Moisés e fala assim: olha, teu irmão Arão não fala muito bem, então Arão vai falar pelo povo, vai ser boca do povo, e você, Moisés, vai ser boca de Deus para o povo.
E a Bíblia vai nos dizer que começa a aparecer as pragas ali no Egito, e Faraó querendo, falava que ia ceder, ia libertar o povo, e depois voltava atrás. E nós podemos ver que quando chega na 10ª praga, houve algo de extraordinário. A 10ª praga, a Bíblia diz que Deus resolve enviar um anjo para matar todos os filhos egípcios. Todos os filhos lá do Egito, e poupar somente o povo hebreu. Então, nós podemos ver que aquele povo ali estava tudo misturado. E a Bíblia e Deus ordena que o povo matasse um cordeiro, e uma parte do seu sangue era colocado nos umbrais das portas, nas vergas das portas. E a Bíblia vai dizer que, por obediência, Deus poupa os filhos hebreus. E quando nós vemos aqui que Deus poupa os seus filhos hebreus, nós vemos o sofrimento daquele povo quando vivia ali no Egito. A Bíblia diz que foram 430 anos o povo israelita sofrendo ali no Egito. Então a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento do seu povo e designou alguém. E quem foi esse alguém? Moisés, para libertar o povo do Egito. Então Moisés passou a ser o líder do êxodo. Então, em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina. Que ordem foi essa? Deixa aí o meu povo. Deixa aí o meu povo, Faraó. Então, para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito. Então, no decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas a seguir voltava para trás uma vez a praga assustada. Então soou a hora da 10ª praga e derradeira praga. Então aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa, senão de lançar fora os israelitas. Então Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar os primogênitos, desde os homens até os animais. Então aqui nesse texto nós podemos ver que os israelitas também habitavam no Egito. Como não poderia escapar do anjo destruidor? Então o Senhor emitiu uma ordem específica ao povo. Que ordem foi essa? A obediência a essa ordem traria proteção divina a cada família dos hebreus que estavam ali no Egito. Então essa obediência trazia proteção divina às famílias hebreias que estavam no Egito. Então nós podemos ver que, com seus respectivos primogênitos, cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer ao dia 14 do mês de Abib. Então famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si, como foi lido nesta noite, parte do seu sangue do cordeiro sacrificado. Então os israelitas deveriam fazer o quê? Aspergir nas 2 obreiras e vergas das portas de cada casa. Então a Bíblia diz que quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima das casas. Então quando ele passaria por cima das casas, que tivesse o sangue aspergido sobre elas, então daí veio o termo Páscoa, que significa em hebraico pesar, que significa pular além da marca, ou passar por cima, ou poupar. Então, assim pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Então Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distingui-lo, o povo, os filhos hebreus ali no Egito.
Não porque ele não poderia decidir, mas ele queria ver a obediência do povo hebreu, dos israelitas que estavam ali no Egito. Então eles foram poupados devido à sua obediência a Deus. Então ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando para o advento do Cordeiro de Deus nos séculos mais tarde, tiraria o pecado do mundo. Então, nós estudamos também na aula passada os elementos da Páscoa, o pão, que simboliza a vida. Jesus se identificou como pão da vida. Estudamos também sobre as ervas amargas, que simboliza toda a amargura e aflição enfrentadas no cativeiro. Então as ervas amargas ali eram para eles lembrar do sofrimento que eles passaram ali no Egito. E a Páscoa judaica e o cordeiro simboliza o que? A obediência seria paga com a morte. Então o cordeiro Páscoa judaico era uma representação do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João 1:29. Então, o tópico 3, Cristo, nossa Páscoa. Primeiro tópico do tópico 3, Jesus, o pão da vida. Vamos ler lá comigo? Comemos pão todos juntos? Glória a Deus, maravilha. A primeira parte que fala: comemos pão para saciar a nossa fome. Fala de matéria. Comemos pão, algo palpável, para saciar a nossa fome. Mas ali na palavra fala que há um porém. A fome da salvação da nossa alma somente pode ser saciada por Jesus. Ali fala da fome espiritual. Não tem nós vivermos sem Jesus, meus irmãos. É Ele que alimenta a nossa vida espiritual. É o pão da vida que alimenta a nossa vida espiritual. Então, certamente ele afirmou: eu sou o pão da vida. O próprio Jesus afirma: eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Então, aqui nesse versículo nós podemos ver que eu sou o pão da vida é a primeira das 7 declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida. Então Jesus fala assim: olha, aquele que vem a mim não terá fome. Eu sou o pão da vida que vos alimenta. Aquele que vem a mim não terá fome. E o versículo continua assim: olha, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí eu volto aqui em João 4, que fala assim: olha, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, passando cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. E veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Então Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. E ele continua falando, ó, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Então ela começa a se interessar pelas palavras de Jesus. Onde tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, meus irmãos. Fala para a vida eterna. Essa água, esse pão da vida que Deus nos alimenta, não é só por um período de tempo aqui na terra, não. É para a vida eterna. Não vai ter fim, vai ser eternamente. Então essa foi a primeira declaração de Jesus. E a segunda declaração qual foi? Eu sou a luz do mundo. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Versículo 8, 12, que fala assim: olha, eu sou a luz do mundo. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Então Jesus aqui, irmãos, é a luz verdadeira, a luz do mundo, a luz verdadeira, é o caminho certo para Deus e a salvação. Então todos que seguem Jesus são libertos das trevas, do pecado, do mundo e de Satanás. Então Jesus é a luz do mundo. Nós vamos ver aqui o eu sou, o terceiro, que ele fala assim: olha, eu sou a porta. Versículo 10, 9. 10, 9, a terceira declaração de Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que quem entra por meio de Cristo será salvo. Quem entra por meio de Cristo será salvo, terá vida eterna e abundante. Então, tudo quanto necessita para ser liberto do pecado, da culpa e da condenação, Jesus é a única porta da salvação. Não há salvação senão por eles. Atos capítulo 4, versículo 12. Então o terceiro, Jesus fala assim: olha, a quarta, que ela fala: eu sou o bom pastor. Versículo João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então Jesus aqui fala que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas, e das minhas sou conhecido. Muito linda essa passagem. O bom pastor, meus irmãos, as ovelhas conhecem de longe o bom pastor. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu sou conhecido. Então bora ver aqui a quinta declaração.
eu sou o bom pastor. A quinta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja vivo, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, isso aqui é tudo passageiro. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para sempre. Viverá. João 25, para quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico, meus irmãos. Para quem crê em Jesus, a morte física é lucro. É pelo contrário, a admissão à vida eterna é abundante e a comunhão com Deus viverá. Então, refere-se à ressurreição, nunca morrerá. Então, significa que o crente terá um corpo novo, imortal e incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 54. Então, essa foi a quinta declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então, vamos ver a sexta. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus fala aqui nessa passagem? Para ter acesso ao Pai, primeiro tem que passar por Ele aqui na terra. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como nós passamos por Ele aqui na terra? Através da palavra, meus irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Meus irmãos, então, para nós ter acesso aos céus, nós temos que passar por essa palavra. Então, para ter acesso ao Pai, nós temos que passar pelo Pai Celestial, temos que ter acesso a Jesus, a palavra de Deus, que é o pão da vida. Nós vamos ver aqui a sétima. Eu sou a videira. 15, versículo João 15, 1 ao 5. Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Jesus falando com o seu discípulo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, meus irmãos, nessa parábola aqui, ou alegoria, Jesus se descreve como a videira verdadeira, e aquele que se tornam os seus discípulos são como os ramos. Então nós, como igreja, nós somos ramos da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, ao permanecer ligado nele como a fonte de vida, então nós passamos o quê? Frutificar. Então Deus é o lavrador que cuida dos ramos para que dê fruto. Então Deus espera que todo crente dê fruto. Então Jesus fala aqui dessas dois tipos de categorias das varas. Fala das varas infrutíferas e das varas frutíferas. As varas que cessam de dar fruto
são as que já não têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo Jesus. Então, nessa palavra aqui, nós podemos ver que ele fala assim: olha, aquela vara que não dê fruto, corta, tira, lança no fogo, queima, não serve mais. Meus irmãos, um pomar de laranja, que tiver um pé de laranja estragado, o que o agricultor tem que fazer? Tem que cortar, lançar no fogo, porque ela vai contaminar todo o pomar se não cortar. E assim é na plantação de tomate. Se tiver um pé de tomate estragado, se não cortar aquilo ali e descartar daquela fileira, vai estragar toda a plantação de tomate. E assim somos nós como igreja aqui, representando aqui na terra. Se tiver uma ovelha contaminada, o que nós devemos fazer? Cuidar, limpar. Não vamos cuidar daquela ovelha. Nós não podemos fazer como o homem fez aqui. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado. O pastor é para cuidar das ovelhas. O pastor é para zelar das ovelhas. Então cuida, zela. Não vamos jogar fora alma nenhuma. Então, meus irmãos, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, tira, corta, lança no fogo, para que ela possa dar mais frutos. Vamos no segundo tópico, que fala o sangue de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, o sangue de Cristo, 1 Coríntios 5, 7, Romanos 5, 8 e 9. Então nós vamos ver ali no Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus, como eu já falei na parte anterior. Então Deus ali protege os hebreus ali no Egito, através do cordeiro sacrificado ali, cordeiro puro, sem mácula, sem mancha, foi sacrificado ali, com a marca do sangue, representando o cordeiro pascual que é Cristo. Ali nós vemos, mas o sangue de Cristo derramado na cruz, proveu a salvação, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. Então Deus, nós podemos ver que Jesus lhe deu a oportunidade para que todos sejam salvos, mas nem todos querem serem salvos pela palavra. Quantas vezes Deus deu a oportunidade de Faraó ali, o povo egípcio para ser salvo, e eles não quiseram, eles não aceitaram, adorando outros deuses, porque Faraó, meus irmãos, era um tipo de Deus. Faraó ali, a Bíblia diz que quando Arão apresentou ali a vara ali, fazendo aqueles sinais de maravilha ali na frente de Faraó, Faraó chama ali os encantadores também e faz o mesmo. A Bíblia diz que os encantadores fazem o mesmo ali. A vara se torna em serpente, mas a Bíblia diz que a vara de Arão engole, traga as varas dos encantadores. Então nós podemos ver que eles ali eram um tipo de Deus também, mas o poder divino, meu Deus, é mais poderoso. Então nós podemos ver que o sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. Continuação, o cordeiro pascal substituía o primogênito, o sacrifício de Cristo substituía a humanidade desviada de Deus. Então nós fomos redimidos por seu sangue e salvos da morte eterna pela graça de Deus em seu Cordeiro Pascual Jesus Cristo. Então nós, como servos de Deus, como os cristãos, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo o sangue do Cordeiro. Ali fala assim, fomos redimidos por seu sangue e salvos da morte eterna pela graça de Deus em seu Cordeiro Pascual, que é Jesus. Então o terceiro tópico, onde fala sobre a nossa Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor, Cristo, nossa Páscoa. Terceiro subtópico, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor não é um mero símbolo, é um memorial da morte redentora de Cristo por nós, e um alerta quanto à sua vinda. Então, em memória de mim, 1 Coríntios 11, 24 e 25, em memória de mim, é um memorial da morte do Cordeiro de Deus
em nosso lugar. Então, o crente deve se assentar à mesa do Senhor com reverência, discernimento, temor de Deus e humildade, pois está diante do sublime memorial da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Caso contrário, se tornará réu diante de Deus. 1 Coríntios 11, 27 ao 32. Então, em 1 Coríntios ali, onde fala 11, 24, 25, olha o que fala. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E muitos hoje não estão fazendo isso em memória do Senhor. Muitos hoje não estão dando importância ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós, como servo de Deus, como liberto, como pessoas redimidas por Deus, nós temos que dar valor, nós temos que dar atenção à Santa Ceia do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, isto nós temos que fazer não por simbologia, mas por memorial à morte do Senhor na cruz do Calvário. E tem muitos irmãos que não têm dado importância à morte de cruz no Calvário. Tem pessoas que, quando chegam no dia da Santa Ceia, não importa. Não falo por causa de trabalho. Se faltou trabalho, chega à noite: ó, pastor, olha, eu passo a mensagem antes, eu posso cear à noite. Avisa o pastor da igreja: não fique sem tomar a ceia do Senhor. A pessoa, quando não participa do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, está falando assim: é mais um que morreu. Não está dando importância à morte de Cristo, não está reconhecendo o Senhor como o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que reconhecer Ele como um sacrifício perfeito, Ele como o cordeiro sem mácula, sem mancha, que deu a tua vida por nós. E nós, como igreja aqui na terra, nós temos que ter essa atenção. Nós temos que ceiar, nós temos que fazer isso em memória do Senhor Jesus Cristo. Síntese do tópico 3. A ceia do Senhor é um memorial da morte redentora de Cristo por nós e um alerta quanto à sua vinda. Não só um memorial, mas um alerta que Ele vai vir buscar a sua igreja, que os dias estão próximos. É um alerta para a igreja, um alerta, memorial e alerta. Conclusão: a Páscoa era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorarem a Deus por tão grande livramento que foi a sua libertação e saída do Egito. Então nós podemos ver ali, meu irmão, que a Páscoa, que a morte de Cristo, é uma oportunidade, não só para os israelitas, mas para nós, que fomos libertos do pecado, que fomos salvos por Ele. Então nós temos todo motivo para festejar, adorar a Deus, por tão grande livramento que Ele tem nos dado, que foi a sua libertação e saída do Egito. Então nós fomos libertos por Ele, nós fomos salvos por Ele, nós fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que dar atenção à Páscoa, que é Jesus Cristo. Amém? Próxima lição: a travessia do Mar Vermelho, lição de número 9, a travessia do Mar Vermelho. Meus irmãos, guarda essa palavra para o teu coração e creio que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de maneira especial. Quero agradecer a todos que estiveram nessa noite aqui, para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus.
quero estar devolvendo o microfone para o nosso pastor João Paulo Moreira, que está tomando direção do trabalho nesse